Bom, antes de passar a palavra ao Carlos, só que me cabe aqui só apresentá-los, né, dizer o seguinte: eu tenho a firme convicção de que esse projeto da editora ele é voltado para o bem comum. Nós vamos falar um bocado aqui do que seja o bem comum. A causa final da editora, né, ela é o bem comum, né, e espero assim, que este livro contribua no seu âmbito restrito, que é o âmbito da filosofia, para esse bem comum no ambiente filosófico. Estamos muito carentes dele. Pois bem, então passo a palavra ao professor e tradutor, prefaciador do livro, Carlos Nogueira. Primeiro, foi realmente uma honra traduzir esse livro. Como eu disse para o próprio autor, eu que sou metido a dar umas aulinhas de política de Santo Tomás, segundo Santo Tomás, depois de ler o livro, tudo se reordenou e arranjou na minha cabeça, de tal forma que hoje eu tenho um eixo claro por onde começar e terminar, graças a esse livro que eu já sei decor, de memória. Bom, e lendo e vendo o próprio autor aqui, eu até parafrasearia certas certeiras palavras, infalíveis palavras. As portas do erro não prevalecerão sobre o tomismo, contra o tomismo, porque a vitalidade do tomismo, em meio a séculos de oposição, é impressionante, com altos e baixos, mas é impressionante, e ver este livro aqui, isso me reafirma o vigor perene do tomismo, Agora, o tomismo, a obra de Santo Tomás tem uma dificuldade que foi muito bem esclarecida pelo dominicano Servet Pincas. Dizia Pincas que aquela catedral que é a obra de Santo Tomás, ela é feita de tantas camadas superpostas, todas elas belíssimas e profundas, de tal modo que você corre o risco de, fixando-se em uma dessas camadas ou em uma dessas pedras lindas ou vitrais lindos de uma catedral, esquecer sua articulação com o conjunto. E isso foi o que ocorreu muitas vezes no tomismo, ainda no século XX. Ou seja, a fixação em determinada parte do sistema tomista corre o risco de fazer-nos perder a visão de conjunto, de um conjunto imenso, que de fato é difícil de ver em seu conjunto e em suas articulações internas. Pois bem, por muito tempo se acreditou que o tomismo era uma espécie de coroamento medieval da filosofia aristotélica, de tal modo que virou corrente comum a expressão aristotelismo-tomismo, como se tratasse de um aprofundamento por parte de Santo Tomás de uma obra cujos alicerces principais já estariam dados. Ou há expressões também outras, como Santo Tomás teria batizado, no sentido de cristianizado, a obra filosófica de Aristóteles. Pois bem, esse é o ponto de partida do livro do nosso amigo Barreira. Ou seja, ele já começa dizendo que nunca esteve muito contente com essa expressão aristotelismo-tomismo. E, a partir daí, o livro mergulha, de uma maneira que vocês vão ver, muito didaticamente, muito solidamente, primeiro, numa exposição detalhada da doutrina aristotélica com respeito à ética e à política, para depois marchar rumo a uma diferenciação muito precisa entre as duas doutrinas, entre os dois sistemas, para demonstrar efetivamente que é equívoca, pelo menos equívoca, a expressão aristotelismo-tomismo. E exatamente o que me parece admirável nesse livro é que, fixando-se em uma camada dessa, em um conjunto, em uma camada dessa grande obra, que é a obra tomista, dessa obra catedralícia, Barreira não perde de vista o conjunto e as articulações internas. E uma das bandeiras do livro, um dos bastiões do livro, é exatamente a afirmação de que, para Santo Tomás, não existe tema que não afunde, que não deite raízes profundas na metafísica. E isso já é uma distinção muito grande com relação ao tratamento que Aristóteles dá à ética e à política. Não que Aristóteles
não reconhecesse as raízes metafísicas dessas ciências propriamente ditas humanas, as ciências das coisas humanas. Mas, se o tinha em mente, não o tematiza, não o sistematiza, coisa que Santo Tomás o fará perfeitamente. Santo Tomás, se tratasse da confecção de sapatos, buscaria as raízes metafísicas de como se faz sapato, né? Mesmo seus livros mais pragmaticamente políticos, como o Terreno, ele já começa no seu prefácio dizendo que tratará dessas coisas não como político, mas como teólogo, né? E como teólogo e, portanto, como metafísico. E esse é o grande valor do livro do Barreto. Realmente é uma bela viagem pela obra de Santo Tomás. As distinções que ele faz entre Aristóteles e Santo Tomás são demasiado precisas. É uma espécie de investigação detetivesca, né? Ele consegue, como diria Chesterton, ele vai destrinçando as duas doutrinas, apontando suas diferenças e para, enfim, mostrar a contribuição real de Santo Tomás e mais, uma contribuição neste campo que é infinitamente superior à de Aristóteles. A utilização que faz Santo Tomás da noção de lei natural, por exemplo, inexistente em Aristóteles, já que teve começo com os estoicos, né, e foi bastante desenvolvida, digo eu, por Cícero. A utilização que ele faz é absolutamente distinta do enfoque de Aristóteles. Ademais, para Aristóteles, o máximo de concepção humana é exatamente a polis. A polis é como uma espécie de fim último do homem, né? Nela, o homem se realiza. É na política que o homem se realiza, de onde poder-se dizer até que, de certo modo, a doutrina política de Aristóteles seja quimérica ou utópica. Porém, como vocês verão, para São Tomás se trata de buscar politicamente, essa frase é dele, é bonita e é dele, buscar politicamente fins transpolíticos, né? Porque para São Tomás, a polis não pode ser senão um fim intermediário, secundário, já que o fim último do homem é seu próprio Criador, é Deus mesmo. E ele aponta coisas que eu nunca tinha visto efetivamente entre os tomistas, né? Ele realça bastante uma frase maravilhosa de Santo Tomás, que é aquela que diz que, com relação ao Estado, nem tudo que o homem faz é meritório ou demeritório, mas sim o é com relação a Deus, né? Tudo isso marca uma distinção muito grande entre os dois e, no bojo disso, aponta a barreira com toda clareza que, embora trate da política e da ética da política, Santo Tomás não é o que ele mesmo chama um cratólogo, ou seja, ele não é um especialista em poder, em regime. Mesmo as suas afirmações em De Reino e mesmo na Suma sobre regimes, o melhor regime, o regime misto, é feito não só en passant, como não é, o mais das vezes, motu próprio. Não, ou seja, Santo Tomás não é um estudioso da política como era Aristóteles. Basta ler a política, né, de Aristóteles, que é enorme, maçante, detalhista. Em Santo Tomás não se vê isso, porque também na política ele está preocupado com encontrar as raízes metafísicas e fazer a articulação disso, da política, com o fim último do homem. Tudo isso vai ser encontrado aqui. Além disso, de distinções precisas, como o que seria intolerável para Santo Tomás, como, por exemplo, a questão da eugenia, que está em Aristóteles, não? Da eugenia. Para Aristóteles, como aliás para quase todo mundo pagão, diante de Cristo, a criança aleijada era exposta, ou seja, abandonada para morrer. Por quê? Porque não tinha nenhuma utilidade para a polis. Ora, como para Santo Tomás e para o cristianismo, o fim último do homem não é a polis, não há que expor a criança que nasceu aleijada. Ao contrário, o fim último dela está além da polis, ele é transpolítico.